Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 28 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Júlia, o Matheus, o Eric, a Evelyn, o Luiz, o Vitor, o Eduardo, a Vitória, o Igor, o Cauã, o Enzo, o Gabriel, o Jonathan, a Júlia, a Alana, a Adriele, a Manu, a Vitória e o Micael. Os demais, no caso, a demais aluna, né? A Ana, que faltou hoje, ela poderá assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula, né, Vitor? Assistiu todas as aulas quando você faltou? Não seja mentiroso, fale a verdade. Não. Deve assistir para quê? Para não chegar aqui e ficar perdido, né? O que está ensinando? Não estou entendendo nada. Por quê? Porque perdeu a sequência das aulas. Hoje, a aula é a correção das atividades das tarefas São Paulo do 9º ano relacionada à semana passada. Aula 32, 33, 34 e 35 do 3º bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Primeira questão. Ela era da aula 32, que tinha como tema Análise de Gráficos 2. Tarefa do dia. Número 1. Era duas perguntas, né? Por que é importante que os gráficos apresentem claramente o título, fonte de dados, eixos e legendas? Qual alternativa responde melhor isso aqui? A. Para deixar o gráfico mais colorido e mais atraente? Não. Falso isso aqui. Para preencher o espaço em branco no gráfico? Não. É o famoso encher linguiça, né? Ficar colocando um monte de coisa lá para poder dar a impressão que fez bastante? Não. Falso. Para facilitar a leitura e compreensão das informações? Aparentemente, talvez, né? Aparentemente seja verdadeiro. Para aumentar a quantidade de informações no gráfico? É isso aqui. Aí ninguém quer ficar colocando informação no gráfico sem necessidade. Só o que é necessário. Então isso aqui é falso. Então a verdadeira é a C. Muito bem. C de Cristo. Cavalo. Atividade da aula 32 ainda. Exercício número 2. Qual é a importância de indicar a fonte dos dados de um gráfico estatístico? A. Garantir a veracidade e confiabilidade das informações apresentadas. Verdadeiro ou falso? Ih, ficaram em dúvida. Vou deixar assim, ninguém falou nada. Se a maioria falar, Marco. Tornar o gráfico mais visualmente atraente. Ah, só porque está escrito lá fonte, fofoqueiras do bairro, vai deixar mais atraente? Não, falso. Facilitar a leitura e compreensão das informações. Será que é por isso que tem que ter a fonte? Não. Talvez. Epa, entre não e talvez. Alguém desempate aí. Não. Se for talvez, você bate nos dois depois. Evitar a presença de elementos gráficos desnecessários. Ué, você está pedindo para pôr, por que vai evitar, né? Falso. Ah, então, garantir. Porque você vai olhar lá. Fonte. Fofoqueiro do bairro. Será que dá para confiar? Não. Fonte. Investigador da Polícia Militar, número tal. Ah, isso aqui sim, né? Então, a fonte é para você saber de onde vem a pesquisa, né? Só que tem uma tristeza muito grande, né? A gente falou isso na aula passada. Quando chega a época de campanha aqui, você vê que eles jogam um monte de panfletinho lá. Candidato subiu, o outro candidato caiu, né? Ah, deu 90% contra 10%. Eles começam a fazer isso. E ninguém coloca a fonte. Pior, quando coloca a fonte, ela coloca fonte, box e pop. Aí você vai procurar na internet, nem existe esse negócio, eles inventaram a fonte ali também.
Então, infelizmente, tem gente que usa muito dessas coisas de má fé, né? E as fontes é para deixar confiável as coisas. Olha lá, então. Próxima aula, que foi a aula número 33. Análise de gráficos, parte 3, tarefa do dia. Atividade 1. Quais são os elementos que devem estar presentes em um gráfico estatístico? Título. Tem que estar presente no gráfico estatístico? Então vou marcar tudo que tem título. Todos têm. Fonte. Fonte tem que ter? Tem, aqui tem. Opa, aqui tem também, aqui tem também. Todos ainda pode ser. Gráfico estatístico, precisa do período? Sim ou não? Todos têm período, então provavelmente tem, né? Escala, precisa no gráfico estatístico ter escala? Sim. E rótulos? Hã? Aqui tem legenda, né, nos outros. Você acha que é a letra B? D? Ó, título, fonte, período, escala e rótulos. Título, legenda, período, fonte, escala. Você viu que tem uma coisa confusa aqui? Tudo a gente viu em gráficos, né? Sim. Todos a gente viu em gráfico. Hã? Ó, vocês acham que a letra B, vocês falaram isso? Título, legenda. Se for título e legenda, esse também tá. Esse também tá. Esse tá. E agora? Escala. Ó. Eu gostaria que você observasse esse e esse. Então tudo a mesma coisa, isso aqui. Se viram? Ó. Título. Legenda. Período. Fonte. Escala. Tá parecendo alguém que faz prova e coloca duas alternativas iguais lá? É. Então qual é a correta? B ou D? As duas. Lá no computador, eles estão corrigindo a D. Certo? Tem aluno que marcou a B e contou como se estivesse errado. Mas eu estou abrindo. Se o aluno marcou a B, vai contar como certo. Porque não é a mesma coisa? Título, legenda. Período, fonte, escala. Certo? Então o que estava fora aqui do eixo? Rótulos. Não tem rótulo, não é produto. Vamos ler o rótulo da onde que veio, qual o vencimento. Né? Então, o rótulo faz lembrar de legenda, mas não é rótulo que a gente fala, é legenda. Atividade, aula 33 ainda, gráficos parte 3. Por que é importante verificar os elementos gráficos para melhor interpretação das informações? A. Para evitar erros da interpretação de dados, talvez. B. Para conhecer técnicas de representação gráfica. Não, né? Ninguém falou sobre isso, né, na aula. Para elaborar gráficos mais complexos, mais difíceis. Será que é para isso que tem que ter? Não. Para comparar diferentes tipos de gráficos. Você vai pegar o setor, vai pegar outro gráfico. Não, né? E ninguém também é o seguinte, como que eu vou comparar um gráfico de setor que nem tem? Ele fala assim, qual é importante verificar elementos gráficos para melhor interpretação das informações? Nada, esquece. Então, vocês acham que é a letra A, para evitar erros na interpretação. Acertado, parabéns. Tava fácil essa tarefa, São Paulo, não? Nossa senhora, achei que já estava terminando. 34, análise de gráficos, parte 4. Presta atenção. Um jornal publicou um gráfico de barras representando a quantidade de gols marcados por dois jogadores no futebol, Enzo e o Eric. Jogador A, jogador
B. Ao longo de um campeonato, o gráfico mostra que o jogador A marcou 30 gols, enquanto o jogador B marcou 20 gols. Quem que marcou 30 então? O Eric e o Enzo 20. No entanto, ao analisar o gráfico, o leitor percebeu alguns elementos que podem induzir ao erro na interpretação de dados. Com base na situação representada, assinale a alternativa que indica um possível elemento que pode induzir ao erro de interpretação. Então era um gráfico de barras. Gols do Eric, pá, era para ser assim, certo? Gols do Enzo, assim. E daí? Tá representado fielmente isso aqui? Não. Eu acho que tá, hein? Será? Imagine cada partinha aqui, ó. Começou no 0, 10, 20, 30. O Eric, 30 gols. E o Enzo, 20 gols. Agora, se o gráfico começasse dessa maneira aqui, ó. Esquece essa parte de trás aqui. Dá a impressão que o Eric marcou o dobro de gol do Enzo. E foi o dobro de gol? Não. O que aconteceu? Estava fora do eixo de origem, né? Quando ele começa lá no 10 em vez de começar no 0, pode dar essa interpretação, né? Que o Eric fez o dobro do gol. Não, fez 1/3 a mais só. Não fez o dobro. 1/3 a mais, dá a impressão que é pouco só, né? 10 gols a mais. A utilização de cores diferentes para representar cada jogador, facilitando a distinção entre as quantidades de gols marcados. Será que a cor vai indicar alguma coisa? É, só fala o nome, né? É, mas será que ele ia dar essa ideia que foi um fez mais gol que o outro sem? Não, né? Só a cor não. A cor é legal para diferenciar, mas só a cor não ia fazer isso. Então aqui é falso. A presença de um título claro e informativo no corpo do gráfico, indicando o tema abordado. Se não tiver um título, vê lá Eric e Enzo. Aí 30 e 20. Vai saber o que é, né? Então talvez. Só que eles falaram que eles entenderam errado. Não é que eles não entenderam. Se eu ver lá Eric e Enzo, 30 e 20, montado o gráfico certinho, eu falo, beleza, o que é esse aqui? Será não? Não é que eu interpretei errado. Eu sei que o Eric fez 30, pode ser nota do Enem, pode ser outras coisas, né? Então, talvez. A inclusão de uma legenda para indicar cada barra do gráfico com o nome do jogador correspondente. Se tiver uma legenda, teria que estar cor diferente. Mas geralmente ele vem escrito aqui assim, na frente, Enzo e Eric. Ao contrário, né? Desculpe. Inverti os gols aí. A escala do eixo vertical não pode não estar começando em 0, o que pode distorcer a percepção das diferentes quantidades de gols marcados. Então tudo leva a gente a interpretar errado, mas o que faz entender errado é essa daqui. Quando o eixo está começando, não está começando no 0, está começando no 10, dá para entender diferente. Geralmente eles fazem assim, vamos supor. Imagine que está sendo para ser contratado para jogar futebol num time. Aí você olha no gráfico lá, você fala assim, nossa senhora, a diferença entre eles é pouca, né? Então vamos ter que analisar melhor. Mas eu quero ajudar o Enzo, né? O Eric tem mais gol. Começa o gráfico aqui. Dá a impressão que ele fez muito mais gol do que o outro. Então eu posso fazer isso para prejudicar, né? Candidatos, políticas, geralmente eles fazem assim. Eles não começam no 0 lá para dar a impressão que está na lavada ou está muito próximo do outro. Certo? Então a resposta correta aqui é a letra D. Aula 34 ainda, análise de gráficos, parte 4. Uma revista publicou um gráfico de pizza, que é conhecido também como gráfico de setores, representando a distribuição de votos em uma eleição com 3 candidatos, candidato A, candidato B e candidato C. O gráfico mostra que o candidato A obteve 50% dos votos, o candidato B 30% dos votos e o candidato C 20% dos votos. No entanto, ao analisar o gráfico, um leitor percebeu
alguns elementos que podem induzir ao erro na interpretação dos dados. Beleza. Vou tentar imaginar aqui para vocês. Imagina esse gráfico aqui. Não está dando 100%? Está dando 100%, não dá? 50 mais 30, 80, com mais 20, 100%. Então não teve esse erro. Todos os votos estão dentro do gráfico. Vamos ver qual é a resposta aqui. A. O uso de diferentes cores de cada fatia no gráfico, tornando mais claro quais são os votos que pertencem a cada candidato. Ó, com base na situação, ele fala o quê? Um eleitor percebeu alguns elementos que podem induzir ao erro. Se você colocar cores diferentes, não vai induzir o erro, vai deixar mais claro. Não é então. A presença de um título informativo no gráfico indicando... desculpe. Com base na situação apresentada, analise a alternativa que indica um possível erro, um possível elemento que pode induzir ao erro da interpretação de gráfico. É isso mesmo que eu pensei. A presença de um título informativo no gráfico indicando a eleição aos candidatos envolvidos. Vocês acham que pode ser ou não? Induzir ao erro na leitura? Não. Eu posso olhar lá e não entender o que está lá, mas induzir o erro não. Inclusão de uma legenda que identifique cada fatia do gráfico com o nome do candidato correspondente. Eu não vou entender, mas não vai fazer eu induzir o erro. Falar assim, nossa, o Enzo tem mais voto por causa disso. Não, né? Agora olha aqui, a letra D. A escala do gráfico pizza não representar o valor total de 100%, que pode levar uma percepção distorcida das proporções dos votos dos candidatos. Então olha aqui meu gráfico. Quem é o candidato que tem mais votos mesmo? Candidato A, né? Quantos por cento ele tem? Olhando no gráfico, ele tem mais da metade. E 50% é mais da metade? Não. Eu agi de má fé aqui. Vou dar a impressão que passou da metade para todo mundo votar no meu candidato A. Que é meu amiguinho, então eu quero que ele ganhe. Eu fiz um gráfico falso aqui. Então ele tem que ser fiel à proporcionalidade. Na verdade não é para vocês fazerem isso, é para vocês olharem quando alguém tentar enganar vocês. Então a resposta correta, letra D, tá? Ele tem que estar na escala de 100%, não adianta estar escrito 100, 30%, 20%, 50% dentro. A escala dele tem que ser 50% é exatamente a metade, não podia passar um pouquinho ali. Aula 35. Tratamento de informações, os gráficos e a importância de sua representação correta. O que é uma tabela de frequência? Lembra que tem a tabelinha aqui? Não vou aqui que no oitavo ano que não dá para fazer essa pesquisa, é muito lavada. Quem torce para o São Paulo, levante a mão, por favor. 1, 2, 3, Micael, né? 4, só 4? Só 4 alegre hoje. Quem torce para o Corinthians, levante a mão. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meu Deus do céu. Quem torce para o Palmeiras, levante a mão. 1, 2, 3, com orgulho. Com orgulho vale um ponto a mais, será? Não, né? Senão eu também ia falar com orgulho para melhorar. 3 então. Ufa, consegui ganhar no Palmeiras, tá bom. Só falta perder pro Santos agora. Quem torce pro Santos? Eu torço pro Santos. Ninguém. Torcia? Vou tirar um do Palmeiras, um do Corinthians aqui. Tirar 2 do Corinthians, então por 2 pro Santos. Tô brincando. O que torce agora, né? Então tá vendo essa tabela? O sobrinho meu virou santista por causa dele também, até hoje eu só ajudei, até comprei a camisa do Santos pra ele. Ele tava em dúvida entre Corinthians e Santos. Eu falei, filho, camisa oficial do Santos pra você. Meu afilhado, eu falei, melhor santista do que santista. Então vamos lá. Olha aqui uma tabela, certo? É uma tabela de frequência.
Isso aqui é uma tabela de frequência. O que ela representa aqui nas alternativas? A. Uma tabela que mostra apenas os valores extremos de um conjunto de dados. Uma tabela que organiza os dados em ordem alfabética. Uma tabela que organiza os dados em ordem crescente ou decrescente e contabiliza a frequência de cada valor. Uma tabela que mostra apenas o valor médio de um conjunto de dados. Qual que vocês acham que é correto? A C? Então, eu só discordo com uma coisinha aqui, ó. Ordem crescente. Como que eu vou pôr ordem crescente de São Paulo, Corinthians e Palmeiras? Tem vários tipos. Se for por ordem crescente alfabético, vem o C primeiro do Corinthians, né? Assim. Se for ordem crescente, quem tem mais campeonato brasileiro, acho que é o Palmeiras, o Santos ou o Palmeiras? Palmeiras, Santos. Então, não dá pra gente. Se for mais mundial, aí, né? Até que viu o São Paulo vai ser o primeiro. Até que viu o São Paulo vai ser o primeiro. Se for paulista, o São Paulo já não é o primeiro, não. Copa do Brasil, o São Paulo também não é o primeiro, né? Libertadores, aí o São Paulo volta empatado com o Palmeiras. Então, eu não concordei com essa parte, porque não é todos os gráficos, mas geralmente, se você vai falar bem assim, vou trabalhar, vou fazer uma tabela que mostra o rendimento dos meses. Você acha que os meses vão estar fora de ordem? Não, vai estar janeiro, fevereiro, março, abril, entendeu? Eles vão colocar na ordem crescente dos meses. Então pode existir a maioria crescente ou decrescente, tá? E não é pela quantidade, não tem obrigatoriedade na quantidade, e sim às vezes na parte de indicar. Então, correto, a letra C, de correto. Não, parou com isso. Parou com essas ideias tortas. Aula 35. Exercício número 2. Como identificar tendências e padrões em dados de uma pesquisa estatística por meio de análise gráfica, por meio de análise financeira, por meio de análise de experimentos científicos ou por meio de análise de dados qualitativos. Então, como identificar tendências e padrões? Qual desses aqui que ajuda a identificar tendências e padrões em uma pesquisa? Você acha que é D? Por meio de dados qualitativos, vem aquele monte de informação de dados. Opa, muito mais fácil na análise gráfica. Aqui dá também. Só que quando se coloca ele no gráfico, fica mais fácil de você entender e ver o que você precisa fazer. Então, resposta correta, letra A de amor. B de baixinho. C de Corinthians, né? C de São Paulo. C de São Paulo, nossa. Quem dá aula de português pra vocês mesmo? Raquel que escuta isso. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Duvido que a Ana vai assistir. Se ela assistiu, deixa o comentário aí, Ana. Eu não assisto, não.